Olá, alunos! Espero que esteja tudo bem aí. O nosso assunto hoje é reformas religiosas. Eu peço desculpa a vocês se os slides demorarem um pouco, tá? Para passar, mas aí eu espero os slides passar e a gente vai fazendo essa dinâmica aí. O que acontece? Aqui mostra para vocês, né, alguns passos das reformas religiosas. Essas reformas acontecem na religião, dentro da Europa, e a gente vai então entender o contexto europeu dessas reformas. Várias mudanças profundas na mentalidade das pessoas. Então, a gente já viu aí expansão marítima europeia, renascimento, conhecimento do quê? De novas tecnologias vindo da Ásia, porque iam atrás das especiarias, abriu esse mundo. Todo esse contexto, né, no século XV, que os europeus abrem o mundo feudal, vai fazer o quê? Vai causar um questionamento na fé também e vai trazer reformas para essa fé. Fé de que igreja? Igreja Católica Apostólica Romana. Porque durante todo o feudalismo, a Europa, principalmente a Europa ocidental, vai estar dominada por esse pensamento desta igreja, guiando-se pela Bíblia da Igreja Católica Apostólica Romana. E no século XV você tem o quê? Uma abertura, a partir do século XII, né, com as cruzadas, você tem a abertura desse mundo. E essa igreja passa a ser questionada. Então houve aí no século XV, a partir do século XII, XIII, XIV e XV, dentro da Europa, uma maior circulação de ideias, devido também a uma criação do quê? Da prensa móvel de Gutenberg. O que é uma prensa? Prensava os livros, né, para serem divulgados. O que se tinha antes da prensa? Era tudo escrito o quê? À mão. Então vocês imaginam a demora para fazer um livro. Escrevia à mão todo o livro, fazia os desenhos no livro, né, as iluminuras, que o mundo medieval, uma característica do feudalismo. Aí depois pegava a agulha e costurava todas essas folhas. Então, os livros eram de difícil acesso. A partir do momento que tem-se a prensa, o que é a prensa? Então eu vou escrever meu nome, Kelly. Então você tem o tipógrafo, o tipo, né? K, que são as letras do alfabeto, pegava o K, o E, o L, o L e o Y, aí vinha, colocava a tinta e com a prensa prensava no papel. Esse processo é muito mais rápido. Então, as pessoas passaram a ter acesso a quê? Livros, jornais, e isso permitiu uma maior circulação de ideias, as pessoas começaram a questionar essa Igreja Católica Apostólica Romana. Passaram a analisar de forma crítica a sua religiosidade. Então não acreditavam em qualquer coisa. Por quê? Porque antes eles tinham que acreditar no quê? No Papa, nos padres, porque eles que tinham acesso aos livros, eles que liam, né? Porque também estava tudo escrito em latim. Ninguém sabia latim. E eles que liam isso e interpretavam da maneira que eles quisessem, e as pessoas aceitavam. Aí a partir dessa circulação de ideias, aí o homem passa a analisar de forma crítica a sua religião. Falando assim, mas peraí, nós vamos acreditar mesmo? Então, por exemplo, um padre lá leu a Bíblia e disse que é pra gente pular de um pé só. Será que nós vamos pular mesmo? Será que está certo? Vamos ver, vamos fazer uma leitura, vamos fazer uma tradução para a nossa língua, vamos ver se é isso mesmo. E a expansão do capitalismo contra a doutrina da igreja. Por quê? Porque o capitalismo tem a prática do lucro, da riqueza e da usura, que era condenado pela fé católica. Então os burgueses, né, que é essa nova classe que está surgindo aqui, não vão gostar dessa igreja católica dizendo que não podia praticar lucro, que não podia enriquecer, porque os nossos bens, né, serão lá no céu. Então olhar os livros do campo, eles não tecem, e era toda essa característica da Igreja Católica Apostólica Romana. E os burgueses enriquecendo. E a igreja olhava para o mundo assim, vocês vão tudo para o inferno, porque não é essa a característica. E aí os burgueses, não é assim. E o pecado da usura, o que é usurar? É você obter lucro com o que você tem, certo? E a Igreja Católica Apostólica Romana criticava isso claramente nessa época aqui do século XV. Criticava, mas não praticava. Nós vamos ver para frente. Crítica ao clero, ou seja, os indivíduos ricos. O clero era a camada rica, né, nessa época aqui. Né? E eles eram envolvidos em inúmeros escândalos que
que comprometia seriamente sua postura. Então, ou seja, eles falavam que as pessoas tinham que praticar pobreza, né? Que elas não podiam usurar, porque era tudo pecado, ia para o inferno, mas a igreja não dava exemplo. Que igreja? Católica Apostólica Romana. O clero desta igreja havia muita corrupção, era uma das classes mais ricas, tanto que quando você tem o quê? Quando os burgueses começam a tomar o poder, né, político, eles vão claramente tomar os bens da igreja, para acabar com esse poder da igreja católica apostólica romana. Quais são a postura desse clero que dava esse poder para criticar a igreja? A simonia, venda de relíquias sagradas. Então, quando lá os templários foram defender Jerusalém, né, libertar Jerusalém dos povos muçulmanos, o que os templários fizeram? Eles espalharam relíquias seria pedaço do dedinho de Jesus, né, o sangue sagrado de Cristo, para os templários, para os cavaleiros que foram lá lutar. E aí o que acontece? Esses cavaleiros voltam para a Europa e a igreja se aposta dessas relíquias e começa o quê? A vender para os fiéis, como tipo um amuleto. Mas se a igreja não pode usurar, não pode ter lucro, como que a igreja está vendendo essas coisas? Devia ter acesso para todos, não é? Não, a igreja vendia, isso é a simonia. Outra também coisa que a igreja fazia, a igreja católica apostólica fazia, a tal da indulgência, venda do perdão dos pecados. Então a igreja também, para perdoar um pecado, ela cobrava. Então, deixa eu dar um exemplo, vou dar aí um exemplo para vocês. Um homem que era casado, né? E o casamento era uma aliança indissolúvel com Deus. E ele tinha que ter uma fidelidade. Só que aí o que aconteceu? Ele foi lá e foi fiel. Então ele ia para o padre e conversava com o padre que ele estava arrependido do pecado, que ele queria ir para o inferno, né? O tal do medo do inferno. Aí o padre falava, então faz o seguinte, além de você rezar as Ave Maria e os Pai Nosso, você vai pegar e separar 4, 5 vacas que você tem lá na sua terra e vai dar para a igreja. Vendendo indulgência, venda do perdão dos pecados, vendendo o tal do pedacinho do céu. Tem muita igreja que faz isso ainda hoje, né? E aqui mostra para vocês, tanto que o clero era rico, ó. Isso daqui, ó, mostra para você ver, isso aqui é tudo clero, padre, monge, bispo, abade, papa, todo mundo ostentando essa riqueza que a igreja passa a ter. Mas por que a igreja passa a ter essa riqueza na época do feudalismo? Porque foi colocado na cabeça das pessoas o medo de ir para o inferno. Então eles faziam qualquer negócio para não ir para o inferno. Aí quando eles encontram outras sociedades, a partir do século XII, eles começam a questionar essa ideia. Que inferno é esse? O que é isso? Essa venda, né, da simonia e da indulgência que a Igreja Católica fazia. E aí o que acontece? As críticas surgem a partir dos burgueses e surgem também de dentro da própria igreja. A primeira igreja formada, né, depois dessa reforma religiosa que houve aí, é de um monge, né, que é o luteranismo, é a primeira igreja formada. Martinho Lutero era um monge da Igreja Católica Apostólica Romana e ele liderou o primeiro movimento de reforma protestante na região da Alemanha. Então ele começava, o que aconteceu? Martinho Lutero, aí no século XV, o que ele fez? Ele foi na Itália visitar a Roma, né, o Vaticano, que era o centro da Igreja Católica Apostólica Romana. E ele viu a corrupção que era a venda das indulgências, esta igreja que pregava uma coisa e não praticava, e ele faz o quê? Ele começa a criticar esta igreja. E ele vai para onde? Para a Alemanha, porque ele está sendo perseguido. Aí ele vai para a Alemanha, começa então a ir mais ferrenho, por quê? Porque o rei da Alemanha vai apoiar Lutero, né? E ele começa então essa crítica ferrenha dessa corrupção dentro da igreja, a venda das indulgências. Até que ele escreve 95 teses contra as práticas da igreja e vai pregar onde esse documento? Esse documento foi aficionado na porta da igreja da cidade de Wittenberg, que é uma cidade alemã. E lá ele vai ter todo o apoio, né, do rei da Alemanha
e ele foi excomungado da Igreja Católica Apostólica Romana, fundou sua doutrina, o luteranismo, a Igreja Luterana. É a primeira igreja formada durante essa reforma protestante. Você tem também, aqui tem uma imagem, eu quero mostrar para vocês a imagem do Martinho Lutero, né? Então essa ideia da austeridade, olha, ele é um monge da Igreja Católica, mas ele veste trajes de pobreza, então ele não ostenta. Isso tudo ele vai escrever lá na religião dele do luteranismo, tá bom? Você tem também João Calvino, um teólogo. Teólogo é aquele que estuda as coisas de Deus, tá? Teólogo da Igreja Católica Apostólica Romana também, que vai criticar a igreja e criar uma nova religião. Em 1509 a 1564. Ele vai começar a criar essa ideia na França, tá? Que é os huguenotes franceses. Ele vai começar a criar essa ideia lá e vai espalhar pela Escócia os presbiterianos e os puritanos na Inglaterra. Passou a difundir as ideias protestantes, então aqueles que protestavam contra as ideias da Igreja Católica. O calvinismo criou o calvinismo, né? A crença na predestinação. Apenas Deus escolhe quem será salvo. O trabalho aproxima o homem de Deus. Enriquecimento por meio do trabalho e da poupança. Quem gostou dessa religião? Os burgueses, porque não condenou o trabalho. Falou, tem que trabalhar mesmo, e quanto mais o homem trabalhar, mais se aproxima de Deus. E quem escolhe a salvação? É Deus, é só Ele. É a predestinação. Então você nasce escolhido por Deus para ir para o céu. E como que você vai aceitar essa escolha? Trabalhando. Quanto mais você trabalha, mais você poupa, mais você está o quê? Perto dessa predestinação que Deus dava. Então não era padre, não era monge, não era ninguém que te dava salvação. Era o próprio Deus, tá? Atraiu a simpatia dos burgueses e começou então a ser chamados, né? Em cada local eles são chamados de uma forma, né? Os huguenotes na França, os presbiterianos na Escócia e os puritanos na Inglaterra. Os burgueses se converteram muito a esse calvinismo por causa dessa não condenação, nem do lucro, nem da tal da usura, né, e do enriquecimento. E o que os burgueses estavam querendo era uma religião que atendesse os seus anseios. Então, o calvinismo foi essa religião. Você tem também o anglicanismo. O anglicanismo, deixa eu carregar pra gente... aqui só uma imagem do João Calvino, para vocês terem a noção da imagem do João Calvino. Aí, né, no livro de vocês tem também, tá bom? Agora você tem o anglicanismo, liderado pelo rei Henrique VIII. Essa figurinha aqui, ó, bonitinha. Limitar o poder exercido para a igreja. Houve um desentendimento dessa pessoa com a Igreja Católica. Deixa eu explicar para vocês. O que que acontece? Nós estamos falando de uma época de reis absolutistas. E esses reis, o que que eles faziam? Evidentemente, a primeira coisa que eles preparavam era casar e ter filho. Um filho homem, primogênito. Por quê? Quando morria essa pessoa aqui, quem que ia governar? Era o seu filho primogênito. Só que o Henrique VIII, lá na Inglaterra, ele não conseguiu ter filhos primogênitos. Aí ele casou e teve 2 filhas. Entre elas, Elizabeth I, tá? E aí, o que que aconteceu? Ele pediu para a igreja para dissolver o casamento dele. Que igreja? Igreja Católica Apostólica Romana. Então ele mandou uma carta para o Papa de Roma para dissolver o casamento dele. Por quê? Porque ele queria casar de novo para ter filhos homens. Porque naquela época não se entendia que quem definia o sexo era o homem, né? É o homem que tem o X e o Y. É ele que determina o sexo, não é a mulher. Mas nessa época do século XV que nós estamos falando, acreditava que quem determinava o sexo era a mulher. Então ele pensou, não, vou separar da minha esposa, vou casar com outra e vou fazer outros filhos, né, homens, para tomar o poder quando eu morrer. O que que acontece? A Igreja Católica só cancelava o casamento se não tivesse acontecido o quê? A consubciência do corpo. Então, se o casal não tivesse tido feito sexo. Só que estava provado que ele tinha feito sexo, ele já tinha 2 filhas, né? Então, a igreja falou, não, nós não vamos cancelar o casamento, você vai continuar casado com sua esposa. E ele não gostou disso e se sentiu muito poderoso e fez o quê? Rompeu com a Igreja Católica Apostólica Romana e criou uma nova igreja que é o anglicanismo.
Qual a diferença do anglicanismo para a Igreja Católica Apostólica Romana? Porque eles não seguem Roma. É a única diferença do anglicanismo. A base é a mesma, só que a partir desse momento eles seguem o quê? O rei. Rei Henrique VIII. Né? E aí houve esse rompimento. Ele fez o quê? Decidiu então que a partir de agora podia casar com outras pessoas. Aí ele separa da sua esposa, deixa sua esposa com as 2 filhas e casa com outra, com a Ana Bolena. Só que também ele teve mais 2 filhas. Né? Então ele teve 4 filhas mulheres. E aí o que acontece? Ele morre, né? E com o apoio da burguesia, a sua filha primogênita vai fazer o quê? Reivindicar um trono e governar a Inglaterra, Elizabeth I, né? Aliás, uma das únicas rainhas que nós temos nessa época do absolutismo dentro da Europa, né? A partir do século XV. Fundação da Igreja Anglicana anunou o poder de Roma. Então a diferença é que dentro dessa Igreja Anglicana eles não vão seguir o quê? O papado, não vão seguir Roma, vão seguir as determinações do rei, o rei que estava no momento, tá? Atividades dessa semana. Vocês vão fazer para mim, tá? No livro, página 324 e 328. Então, vocês vão fazer essas 2 atividades no livro. Vão pesquisar sobre o anabatismo e escrever um texto no seu caderno sobre o assunto, porque antes de fundar essas igrejas, havia esses hereges, tá? Eles criticavam a igreja, mas eles eram mortos na Inquisição. Então, o anabatismo é um desses movimentos que não conseguiu fundar nenhuma igreja, tá? Vai fazer então essa pesquisa e escrever no seu caderno sobre esse assunto. Quantas linhas, professora? No mínimo 20 linhas, hein? Não tenha preguiça. Me mande fotos das tarefas, né? Feitas no WhatsApp. Você vai mandar lá no WhatsApp. Se tiver alguma dúvida, pergunta lá no grupo. Colocar o nome no comentário para constar como chamada. Então, assistiu minha aula, põe o nome lá e dá um like na minha aula também, tá bom? Para me saber que você está assistindo. Tenha uma semana de muito amor para vocês e até mais!